Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, eu, Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão, declaro aberta a 73ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, Fortaleza, 22 de outubro de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara, doutor Willam Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Fernando Martins, doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente também o procurador do Estado, doutor Matheus Viana Neto, e os advogados aqui presentes, doutor Hamilton Sobreira, doutor Tiago Moraes, doutor Carlos César Sintra, que no momento oportuno concederei a palavra para a sustentação oral dos processos que representam. Secretaria nos Trabalhos, a senhora Evaneide Duarte Vieira. Iniciada a sessão, faço aqui referência que a ata da 72ª sessão ordinária será lida posteriormente, considerando 3 processos com sustentação oral e posteriormente será lida. Passaremos então para a ordem do dia, em que na 73ª sessão, no dia 22 de outubro, hoje, teremos o primeiro processo da pauta, processo de recurso 2018-04888, é o mesmo número aqui, processo auto de infração, em que é recorrente Garrido e Guzman, Comercial de Acessórios Limitada, recorrido Célio de Julgamento em primeira instância, conselheira relatora, doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, a indicação de procedência no feito fiscal em primeira instância e a assessoria processual tributária sugere parcial procedência, uma pequena mudança na base de cálculo indicada. Passo então a palavra à conselheira relatora, a doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, e, posteriormente, o doutor Hamilton Sobreira para a sustentação oral, logo após a fala do doutor procurador, doutor Matheus Viana Neto. Doutora Helena, com a palavra. Bom dia, senhor presidente, senhor procurador, doutor Matheus, Vaneida, nossa secretária, senhores conselheiros, representantes das partes aqui, doutor Hamilton, doutor Sintra, doutor Tiago. Bom, trata-se de uma autuação onde a empresa Garrido e Guzman Comercial de Acessórios, que é uma empresa que tem como atividade o comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, no seu KNAI principal, teria a fiscalização em consulta ao sistema Receita da Cefaz verificou que nos períodos de 3 a maio de 2014, 10 a 11 de 2014, 1 a 10 a 12 de 2015 e 4 de 2006, 9 e 11 de 2016, haviam notas fiscais de entrada de mercadorias para a empresa sem que tivesse sido recolhido o imposto antecipado referente à aquisição dessas mercadorias. Informa que o agente do fisco que intimou a empresa para que ela apresentasse o comprovante dos recolhimentos desse imposto antecipado e a relação dessas notas fiscais, e após o sistema comprovando que existiam os débitos que não foram recolhidos, lavrou o auto de infração, tendo em vista que a empresa não apresentou o recolhimento desses impostos. A empresa entra com impugnação ao auto de infração, alegando aqui equívocos por parte da fiscalização ao não analisar a totalidade dos documentos da empresa. Primeiro, ela pede isenção da taxa de impugnação, porque não ultrapassou o limite, a quantidade de UFIS, que em 2018 era 3,99, que todo o ICMS devido no período foi recolhido, que houve um erro da fiscalização com relação à ausência de análise de toda a documentação e de todas as notas fiscais da empresa, porque em alguns documentos fiscais, eles não se referiam à comercialização de produtos, mas sim a operações de devoluções ou de remessas para conserto. Alega que a empresa que ela tem um KNAI secundário
de assistência técnica também, consertos e reparos, e que algumas mercadorias foram remetidas para ela, embora com o código, a natureza da operação de venda, mas, na verdade, não seria operação de venda e sim devolução, e que, relacionado a essas notas fiscais, foram feitas notas de correções pelo emitente da nota, porque, segundo seus argumentos, teria sido alguns erros, alguns equívocos cometidos pelo próprio emitente das notas fiscais, ao colocar CFOPs que realmente não se referiam às operações que estavam descritas nos documentos. O processo segue para... Aí ele traz aqui alguns documentos que foram retificados por meio de carta de correção eletrônica, cita aqui a nota fiscal 510 e a nota fiscal 599, que, segundo ele, se refere à devolução e não entrada, aquisição de compra. A nota fiscal 624, que seria uma remessa em garantia, que houve um equívoco no CFOP no campo observação. Nota fiscal 30, que se referia a peças, remessas para conserto, que houve também um equívoco na descrição do CFOP, e traz aqui uma relação de notas fiscais com esses equívocos aos quais teria sido solicitado a correção dos CFOPs por meio de carta de correção. Requer a perícia para verificar, já na impugnação, ela requer uma perícia para que seja verificado essas inconsistências, que todas as notas fiscais as solicitações de alteração foram protocoladas antes de qualquer procedimento de fiscalização, pede a improcedência da autuação por não ocorrência do fato gerador, inexistência de circulação de mercadorias, que da análise em especial da nota fiscal do número 24881, saída da impugnante no sentido de comprovar que as mercadorias que sejam analisadas pela perícia, a nota fiscal de número 24881 em especial, que refere-se à saída da impugnante no sentido de comprovar que as mercadorias devolvidas refere-se às remessas de mercadorias ou bens para conserto. No caso, seria uma devolução. O processo segue para julgamento singular, onde a julgadora singular, ela entende aqui pela procedência, pontuando aqui que o decreto 24569, no artigo 676, que define as mercadorias procedentes, que trata da cobrança do imposto antecipado, define que as mercadorias procedentes de outras unidades da federação ficam sujeitas ao pagamento do imposto antecipado sobre a saída subsequente, não se observando, no caso, em espécie, que estaria enquadrado nas hipóteses de exceção previstas no artigo 767. Que, não obstante o zelo da autuada em protocolar processo de correção dos equívocos fiscais, o decreto 24569, relativo a operações de devolução de mercadorias e operações com peças e substituição em garantia, não dispõe igualmente sobre o tratamento diferenciado no que pertine ao pagamento do ICMS antecipado. Afasta aqui o pedido de perícia por entender desnecessário e decide aqui pela procedência da autuação, aplicando a penalidade prevista no artigo 123, 3C, da Lei 2.670. A empresa entra com um recurso ordinário, onde ela repisa aqui os seus argumentos com relação aos equívocos por parte dos emissores das notas fiscais no CFOP, traz os exemplos aqui em relação à descrição da natureza da operação. Que a nota fiscal de saída de número 24881 comprova o erro das mercadorias, o envio das mercadorias a seus clientes, que a empresa não presta serviço de assistência, que a empresa também presta serviço de assistência técnica, que as remessas vindas de seus clientes eram operações de remessa de mercadoria bem para conserto, reparo, devolução de compra, para comercialização. Que através das notas de envio da Garrido, suas quantidades e produtos, é possível identificar a realidade fática das operações com os mesmos clientes, os quais devolviam os produtos em quantidades ínfimas, quando comparadas às quantidades comercializadas. Que as operações não constituem fato gerador do ICMS, pede aqui perícia para firmar o convencimento e comprovar o alegado, que o agente do fisco, ao não considerar a totalidade da documentação que tinha a oportunidade de averiguar, procedeu com a autuação com a premissa equivocada,
que houve a escrituração devida por parte do contribuinte, que recebeu a mercadoria por devolução, reparo monstruário, conforme atestado pela própria fiscalização. E, ao final, pede aqui a nulidade do lançamento por insuficiência de elementos de provas, os quais não permitem determinar com clareza a extensão da infração, pois o fiscal não anexou os meios de provas contábeis, não podendo considerar apenas as informações constantes no sistema da Cefaz, do CITRAN. O processo segue para a assessoria processual tributária. Sim, aí, aqui na peça no seu recurso, ele relaciona aqui as notas fiscais e traz aqui informações sobre as correções do CFOP. Houve equívoco, a nota fiscal número, apenas a título de exemplo, nota fiscal 624, natureza da operação, remessa em garantia, porém houve um equívoco no CFOP constatado 6949, outras saídas de mercadoria. Contudo, no campo observado, constou a natureza correta. De igual forma, houve a correção, corrigindo a remessa de mercadoria de bem para conserto. Traz aqui vários exemplos, se pontuou aqui várias notas fiscais. O processo segue para a assessoria processual tributária, onde a assessoria processual tributária se manifesta aqui pela parcial procedência, mas apenas com relação a uma retificaçãozinha no montante do somatório do valor devido, feito pela fiscalização. A assessoria sugere aqui o afastamento da nulidade por insuficiência de provas, considerando que a documentação anexa comprova a infração. Esse tipo de infração não é necessário verificar livros, nem outros documentos, que afasta também o pedido de perícia, alegando que os argumentos da parte não guardam pertinentes com os fatos apontados, que não afastaria a acusação de falta de recolhimento do imposto antecipado. No mérito, ele afasta os argumentos de que o antecipado não é devido por tratar-se de operação de devolução, visto que a devolução é tributada normalmente, deve seguir as regras do artigo 672 do regulamento do ICMS e não apenas consignar a natureza da operação de devolução ou retorno, como consta das notas fiscais constantes da autuação, que no caso de remessa para conserto, o ICMS é diferido desde que retorne no prazo de 180 dias contadas da data da saída. Que ainda que a empresa comprovasse todos os equipes no CFOPs e suas respectivas correções, tal fato não alteraria a acusação de falta de recolhimento do imposto antecipado, com fundamento no artigo 767 do decreto 24569. Que as operações de devolução de mercadoria ou remessas para conserto não estão dentre as hipóteses em que o pagamento do imposto antecipado não se aplicaria, previsto no parágrafo 1º do artigo 767 do regulamento do ICMS. Considerando que o sujeito passivo não apresentou comprovante de pagamento, nem efetuou o recolhimento do ICMS devido por antecipação tributária, referente às notas fiscais de aquisição em operações interestaduais registradas no CITRAN, conclui que a autuada praticou a infração denominada de falta de recolhimento do imposto antecipado. Considerando que a acusação fundamenta-se em dados extraídos do CITRAN, a assessoria processual tributária faz referência aqui à súmula 6 do CONAT, aplicando a penalidade prevista no artigo 123.1d, por atraso de recolhimento, porque essas operações estariam escrituradas. E, ao final, ela faz uma correçãozinha no valor do ICMS por não corresponder aos valores registrados nas consultas do CITRAN. Mas é uma diferença pequena. A autuação estava com o valor da base 4.498, e ela constatou que, na verdade, seria 4.452, um pouco menor do que o valor originariamente lançado. Então, a multa também teria uma pequena diferençazinha. Então, ela faz só essa correçãozinha aqui, e por conta dessa adequação desse valor, ela sugere aqui a parcial procedência. Ontem, a empresa apresentou uns memoriais aqui, umas informações que são muitas informações com relação na tentativa de comprovar que realmente essas operações se tratavam de devoluções, de remessa para conserto, e que foi solicitado, por meio de carta de correção, as alterações desses CFOPs. Mas eu confesso, doutor Hamilton, que analisando aqui as notas fiscais constantes da autuação, são 20 notas fiscais, 20 documentos fiscais.
E fazendo um comparativo assim muito rápido, foi uma análise perfunctória, não foi nada assim aprofundado para que eu possa dizer que não consta nenhuma nota, não há correlação entre nenhuma delas, mas eu peguei apenas algumas notas fiscais a título de amostragem, pelo que estava sendo dito no recurso e na peça do memorial, e fui verificar o que a empresa estava alegando com o que constava nos autos. Então, assim, algumas notas fiscais relacionadas e que a empresa diz que solicitou a alteração por meio de carta de correção, eu verifiquei que elas não estão relacionadas no auto de infração. Umas estão, mas outras, a maioria delas não estão. Porque, pela peça que o senhor me mandou, que eu analisei ontem, tem uma relação aqui de notas fiscais 4569, 43763, 99, 265, 257, 2015, 99, 269, 55876, 90, 108. Nenhuma dessas notas fiscais, que realmente consta o pedido de alteração aqui junto à Cefit, elas não estão relacionadas aqui no auto de infração. Não são todas. Eu quero ressaltar isso. Então, assim, confesso que seria, a meu ver, se realmente, dependendo do que se discutir aqui nos autos, seria necessário uma análise mais aprofundada para verificar essas informações da empresa com relação à alteração desse CFOP, caso se entenda que isso seria necessário ao final do julgamento. Também outra coisa que eu verifiquei, apenas aqui a título de informação, para que a gente possa realmente, ao final, firmar o nosso julgamento, é que, embora algumas notas fiscais, primeiro, o KNAI secundário da empresa, apenas informando para os conselheiros, que o KNAI principal da empresa é realmente de comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias. E os KNAI secundários, a empresa tem 2 KNAI secundários, que são comércio atacadista de equipamentos e artigos de uso pessoal. E o outro KNAI secundário é comércio atacadista de aparelhos eletrônicos. Então, na verdade, em consulta aqui ao sistema, a não sei que a parte apresente aqui, algum aditivo, alguma coisa assim, não encontrei como no cadastro da empresa informações acerca da prestação de serviço de assistência técnica ou de reparo ou de conserto. Outra informação que eu também verifiquei dos documentos que a parte me passou ontem, que a parte passou ontem por meio dos memoriais, é que a maioria dessas solicitações de retificação desses CFLPs, que são de venda, as solicitações pedindo para alterar alguns CFLPs de venda, natureza da operação de venda, para remessa para conserto ou de venda, pedindo para alterar para devolução, essas solicitações foram feitas, na maioria das vezes, mais de um ano depois da realização da operação. Então, assim, nós temos aqui a nota fiscal 5556, que o emitente foi o S. André Lemen, lá de outro estado, certo? Essa nota foi emitida no dia 15 de dezembro de 2015. Foi solicitada uma alteração dizendo que essa nota ela foi retificada, mas a solicitação de retificação ela só ocorreu, só foi dada entrada na Cefit em 22/2 de 2018, ou seja, 3 anos depois. Então, assim, eu não tive também condições, devido à exiguidade do tempo, de verificar sequer se essas notas realmente, se foi autorizada essa retificação pela Cefit, se foi, assim, considerada essa retificação. Por quê? Porque essas notas fiscais foram emitidas por empresas de outros estados. Então, essas são as informações que, no momento, eu tenho para passar para vocês. E, assim, esse foi um exemplo, mas existem vários outros exemplos com relação às solicitações de alterações desses CFOPs, que eu não tenho conhecimento se foram autorizados, mas que entre a data da emissão da nota fiscal e as solicitações de alteração, algumas demandam 1 ano, 2 anos, até 3 anos. E eu não sei se realmente a Cefit autorizou, homologou, permitiu essas retificações
desses CFOPs, porque, conforme eu digo, foram notas fiscais emitidas por empresas de outros estados. No momento, é isso que importa relatar. Eu estou aqui para a gente, no segundo momento, de continuar as discussões. Obrigado, doutora Helena. Da forma regimental, passa a palavra ao representante da PGE, doutor Matheus Viana Neto. Bom dia a todos mais uma vez. Helena, nossa conselheira, sempre muito objetiva. Doutora Evaneide, nossa secretaríssima. Muito bem. E aí nós temos o doutor Milton, que vai fazer a sustentação. Seja muito bem-vindo. Faz algum tempo já que você não apareceu por aqui. Seja muito bem-vindo. Bem, senhores, depois desse relato da dona Helena, da ilustríssima conselheira, não há o que se discutir a não ser remeter o processo para a diligência a fim de que se verifique o que de fato aconteceu. Porque quanto à exigência do pagamento do ICMS antecipado, não há discussão a respeito disso. A aquisição de mercadoria destinada à comercialização fica sujeita ao pagamento do ICMS antecipado. Mas nas hipóteses de devolução, remessa para conserto, reparo, beneficiamento e outras hipóteses desse tipo, não há cobrança do ICMS antecipado. Não há que se falar em cobrança de forma nenhuma, né? Apesar da consultoria dizer, não, isso não importa e tal, importa sim. É importante se definir que tipo de operação. A doutora Helena fala numa situação muito interessante. Ela diz, olha, essas retificações, porque inicialmente consta na nota fiscal originária que é a operação de venda. E se é uma operação de venda, certamente sujeito ao pagamento do ICMS antecipado. Mas depois houve a modificação da natureza dessa operação, ou para devolução, ou para a prestação de serviço, remessa para prestação de serviço, para industrialização, conserto, para industrialização não, para conserto, reparo, ou conserto ou reparo, não sei. Mas isso tem que ser identificado, né? Sem essa identificação não dá para fazer um juízo de valor. Aí nós estaríamos trabalhando em mera presunção. Mas se houve efetivamente essas operações, ainda que seja de tempo, ainda que seja 3 anos depois, como apontou a doutora Helena, ainda que essa retificação tenha ocorrido 3 anos depois, mas às vezes pode ter acontecido mesmo. Mas o que precisamos ter é a certeza do que efetivamente aconteceu, qual foi a natureza dessas operações, para dizer se a cobrança do ICMS antecipado é válida ou não. Daí porque a Procuradoria, sem mais delongas, me parece que sugere que o caminho a ser seguido seja a diligência a fim de que esses elementos que foram apontados, trazidos pelo recorrente, sejam analisados de modo que esse conselho, essa Câmara, possa se manifestar de forma tranquila, com certeza a respeito dos fatos. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus Viana Neto. Da forma regimental, passa a palavra ao representante da empresa, doutor Hamilton Sobreira, para a sua sustentação oral. Bom, muito bom dia a todos. Bom dia, presidente Manuel Marcelo. Bom dia, minha querida Evaneide, sempre muito carinhosa, atenciosa. Né, meu querido Matheus Viana, saudade, meu irmão, um tempinho bom. Na verdade, eu tive na última sessão antes do lockdown, né, em março de 2020. Né, e agora voltando, estamos aqui. Né, que pena que a gente não está presencialmente ainda. E também agradecer à doutora Helena pelo relato tão preciso, tão carinhoso que fez aí desse auto. Exatamente isso que está no processo, isso me facilita muito, como o nosso querido procurador, saudar também todos os demais membros aqui da Câmara, meu amigo Pedro Jorge, né, Fernando Martins, o homem de 1000 funções, e já avisando que depois que terminar aqui eu vou acompanhar, que eu vi que já tem uns casos aí que o Sintra vai fazer a sustentação, o Tiago Moraes, de votos aí do Ilam, né, e da Helena também, então eu vou aprender um pouco mais, mas vamos lá. Só com relação à operação, né, do CFO, desculpa, do CNAE, que a gente modificou, está no 11º aditivo, que a gente já está anexou, né, com relação à
as atividades que foi modificada. Lá na primeira mudança do primeiro artigo, ele falou assistência técnica em relógios. Eu acho que está anexado, se não tiver, a gente fará em um momento oportuno, doutora relatora. Com relação às operações, é exatamente isso que o procurador colocou. Existe um ponto específico no processo administrativo tributário, aqui da Secretaria da Fazenda, do contencioso da Cefaz, que alguns outros não têm destacado, mas aqui tem. E eu me faço valer dele, que é o princípio da verdade real. Mateuzinho, o princípio da justiça fiscal. A gente não quer nem pagar mais, nem pagar menos do que o devido, né? Quer pagar o justo. E algumas operações, como muito bem colocou a nossa querida relatora, estão casadas tanto dentro do tempo e do prazo, embora as retificações tenham demorado, mas a operação que de fato ocorreu foram remessas, devoluções, ou teria aí o ICMS suspenso, e não incidiria nesse caso. Eu uso o termo não incidir ou não tributado, porque a gente se enquadraria justamente dentro dessa situação dos requisitos formais, que a gente sabe que esses heróis da contabilidade, né, que nossa, tem inúmeras obrigações acessórias a cumprir, nem sempre dá o tempo necessário, esperado. Mas, para a gente ser objetivo, a gente sabe que a pauta está cheia de sustentação oral. Mantendo a minha promessa, o presidente Manuel Marcelino não demorar 5 minutos aqui na minha conversa, seria interessante realmente uma verificação mais atenciosa, porque se de fato a operação ocorreu nos moldes que a gente está colocando, inclusive coincidindo com o que disse o parecer, se a gente respeitar o artigo 672 e o 688, e de fato ocorreu da forma que a gente está colocando, não haveria, pelo menos em parte das notas, né, que ser tributado no ICMS por causa da situação da operação e do casamento dessas informações. Seria basicamente isso, presidente, relator, meu querido Matheus. Muito obrigado pela ativa, pelo tempo. Na verdade, não é uma sustentação oral, é uma conversa de colegas e amigos para tentar esclarecer a melhor forma da tributação possível. Obrigado, doutor Hamilton Sobreira. Processo em discussão. Doutora Helena, só uma observação. Há um pedido formal da parte de nulidade por ausência de provas e fundamenta no artigo 43 e 104 do decreto 32.885, não é isso? Então, seria interessante já iniciarmos, talvez, o debate, discussão com relação a essa preliminar, antes mesmo, né, dessa solicitação da parte, também sugestão da Procuradoria de envio para perícia. Com a palavra, doutora Helena. Senhor presidente, eu afasto esse argumento de nulidade da parte com relação à ausência de prova, porque, assim, não foi só uma consulta feita ao sistema. A consulta feita ao sistema foi o ponto inicial da fiscalização. Ela fez a consulta, verificou que existiam notas fiscais, intimou a empresa, pediu para que a empresa apresentasse os documentos, pediu para que a empresa apresentasse o recolhimento do imposto, e a empresa não apresentou. Então, assim, na verdade, o processo está dotado, assim, de todos os elementos. O fiscal acostou cópias das notas, acostou consulta do CITRAN, acostou todos os documentos necessários à averiguação por parte da empresa da ocorrência dessas operações. Então, assim, entendo eu que não há nenhuma nulidade aqui no caso, por ausência de elementos, por ausência de prova, e nem mesmo por cessamento de direito de defesa. Então, eu afasto a nulidade. Com relação à nulidade, senhoras e senhores, alguma discussão? Então, considerando que já é um voto, doutora Helena, algum voto em sentido contrário? Então, por decisão unânime, preliminar de nulidade por ausência de provas afastada, com fundamento no artigo 41, parágrafo 2º do decreto, né, que afirma que a acusação, né, deve ser acostada dos livros, documentos, planilhas que comprovem a acusação. E pelo relato e pela informação trazida pela doutora Helena, há esses elementos que comprovam. Vamos agora discutir a questão do mérito, né, perícia, dúvida, enfim. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? Doutor Pierre, doutor William. O nosso decano, eu vou esperar o decano e a Helena se manifestar. Então, doutor William, com a palavra.
Senhor presidente, geralmente quando eu escuto, quando eu vejo a acusação de deixar de escolher ICMS antecipado, diferencial de alíquota, eu busco logo uma relação com as notas fiscais. Aí, conselheira Helena, eu já olhei aqui que tinha essa relação, não vi, mas vi que o agente fiscal juntou as notas fiscais, não sei se é todas as notas fiscais, dá um valor reclamado de R$ 4.498,21. Agora, o que me chamou a atenção, aqui eu já tinha olhado isso, e a conselheira Antônia Helena já falou, foi da nota 5556, que está lá ela está indicada pelo fiscal como o ICMS antecipado não recolhido. Todos nós sabemos que no artigo 767 diz que as mercadorias procedentes de outra unidade federada ficam sujeitas ao pagamento antecipado do ICMS sobre a sua saída subsequente. Tudo bem, antecipado. Mas eu entendo que há casos que, por exemplo, nesse caso da 5556, que é uma remessa para troca, a remessa para troca, se ela foi remessa devolução da mercadoria para troca, ou devolução para reparo alguma coisa, ficaria mais claro, né? A remessa para troca é uma mercadoria que já saiu daqui para o outro estado, para o outro contribuinte. Essa mercadoria, até prova em contrário, teve o imposto quando ela recebeu antecipado e pago, aí o contribuinte devolve para troca, ou para fazer um reparo, vai pagar novamente esse ICMS, né? Eu estou estranhando isso. Mas a defesa, agora, apresentou o memorial, e ela, sim, aí quando acontece essa remessa, essa devolução para troca, qualquer que seja o motivo, o contribuinte que emite a nota fiscal tem que fazer a referência à nota fiscal da qual ele recebeu a mercadoria, né? Que é o Estado do Ceará, contribuinte de outro Estado. E ele faz referência aqui à nota fiscal 26001. Só que o agente fiscal, quando fez o auto de infração, ele só trouxe as notas fiscais de entrada, que ele está cobrando o imposto. Não olhou isso. E o contribuinte veio agora e trouxe a nota fiscal 26001, especificamente quanto à nota fiscal 5556, cujo imposto reclamado é de R$ 17,85 antecipado dessa nota. Só um instante, deixa eu desligar esse telefone. Pronto. Aí ele trouxe a nota. A nota fiscal 26001, ela tem venda de mercadoria, foi emitida pela Garrido e Guzman, que é autuada, né? São vários produtos aqui, são 4 itens de produto. Acho que é pulseira, não sei o que é. 4 itens. Essa nota fiscal aqui, 26001. E a nota fiscal cujo imposto está sendo reclamado, que é 5556, faz referência a essa nota fiscal, o contribuinte. Mas ele só está devolvendo um produto. Constante, são 4 itens devolvendo um produto. Então, assim, a entrada da mercadoria no Estado do Ceará, né, tem o ICMS antecipado. Tudo bem. Mas nesse caso, que a mercadoria está sendo devolvida, a mercadoria foi comprada, já saiu daqui, o imposto, em tese, já foi comprado quando a Garrido comprou, antecipado. Aí vende, saiu, né, com ICMS, que é negócio. O contribuinte devolve essa mercadoria, vai pagar o antecipado de novo? Aí eu não vejo sentido nisso aí. Agora, eu só vi essa nota, tem outras notas que tem aqui o selo, mais umas 2 ou 3, mas são várias notas e realmente eu não olhei todas. Entendo que, já que a agente fiscal, né, fez, o julgamento defendeu com veemência, o parecer que é devido, então tem que ver a questão da fundamentação e mandar averiguar se efetivamente foi uma devolução feita normal. Porque eu vi que algumas notas não fazem referência à nota fiscal da venda, da remessa, ao contrário dessa. Eu vi que algumas notas que não tem, mas o contribuinte está colacionando a nota da efetiva venda, aquele contribuinte naquela data, e acho que a perícia tem condição de ver isso. Eu, pessoalmente, especificamente em relação a essa nota, eu entendo que o ICMS está cobrado indevidamente. Obrigado, doutor Willam. Pela ordem, doutor Pierre, a doutora Helena talvez esclareça algum ponto levantado pelo doutor Willam.
doutora Helena, e logo depois passo a palavra ao senhor. Não, senhor presidente, é porque o doutor William me fez referência à nota 5556, e essa foi realmente uma das que eu analisei, entendeu? Então, realmente, ele tem razão quando diz que se trata de uma nota de devolução, mas, assim, é aquilo que eu digo. Realmente foi essa nota 5556 tem uma empresa, ela foi emitida por uma empresa de São Paulo, e ela veio como natureza, ela veio como natureza da operação remessa para a troca. E ela faz referência no corpo à nota fiscal 26001. Quando a gente vai para a nota fiscal 26001, que o contribuinte, na sua defesa, acostou, realmente ela faz referência a esse produto e consta uma solicitação de retificação de natureza da operação para devolução. Então, assim, o que a gente precisa verificar é se realmente esse imposto é devido, porque eu entendo que se realmente se comprovar que trata-se de uma operação de devolução, onde aqui realmente o contribuinte fez o batimento entre a nota de saída e a nota que está vindo e está sendo cobrado o imposto dela, ela realmente deve ser excluída. Então, esse foi um dos exemplos que eu consegui verificar, conforme o doutor William me apontou aí bem direitinho, de que realmente parece que tudo indica, pela documentação acostada pela empresa e pelas informações que constam no corpo da nota fiscal, ela se trata realmente de uma devolução. Mas existem outros documentos que precisam ser analisados minuciosamente. Obrigado, doutora Helena. Doutor Pierre, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas conselheiros, conselheiras, professor Matheus, professor Hamilton, professor Sintra, doutor Tiago, Evaneide, Noções da Guarda. Eu acho que eu já fui precedido aí, já se verificou qual é a dúvida. Se nós não tivéssemos qualquer dúvida a respeito da tributação do antecipado para conserto e devolução, não precisaria, mas eu já comungo do entendimento da Procuradoria, para conserto nem mercadoria seria. Juridicamente falando, não seria mercadoria. Mercadoria é aquela que se vai para comercialização, né? Então, eu acho que o único caminho viável realmente aí é a perícia para que se verifique quais são os produtos, quais são as notas que se trata de conserto e devolução, para no final a gente ir um cálculo para efeito de informação, para em sessão posterior se decidir a questão do mérito, já sabendo quais valores, se for excluídos ou não. É só isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Pierre. Algum conselheiro ou conselheira quer se manifestar sobre o processo, matéria? Não havendo, doutora Helena. E aí, já lembrando que nós temos que formular alguns quesitos. Sim. Né? Já estava até aqui tentando formular. Ok, já... Senhor presidente, é o seguinte, considerando que a parte aponta que, porque realmente tem notas fiscais que a natureza da operação é de entrada interestadual, né? Então, assim, mas a parte alega que não foi feita retificação, na verdade não é uma entrada, é uma devolução. Então, assim, acho que o primeiro quesito deveria ser verificar se as retificações foram realmente efetivadas para fins de mudança da natureza das operações, né? E também atentar para o artigo da legislação que diz que não é permitido retificação quando houver alteração no valor do imposto a recolher, né? Então, assim, eu não sei se isso, nesse momento, a gente poderia verificar isso, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer porque não é só a parte de dizer que entrou com o processo pedindo a retificação e, por isso, não vai pagar o antecipado, porque a gente precisa verificar se realmente essa retificação foi feita, se foi autorizada e se houve mudança dessa natureza da operação. Porque se for uma mudança só de, como é que se diz, remessa para conserto, remessa em garantia, uma coisa assim que não tenha nenhuma alteração material mesmo, assim, da operação, então tudo bem. Mas a gente precisa saber se essas retificações foram autorizadas. Ela só apresenta as solicitações. Mas aqui não consta nos autos nenhuma informação de que essas solicitações foram autorizadas e essas retificações foram
né, efetivadas. Então, acho que esse seria o primeiro quesito, verificar se realmente as retificações dos documentos apontados pela parte foram efetivadas. E Doutora se Helena, isso... Oi? não só questão de ordem. Doutor Sim. Pierre, tem alguma sugestão assim de... Tem? Sim. Quanto à questão se afeta o imposto a ser pago, se for devolução ou conserto, não tem imposto a ser pago, então isso dá problema. Assim, quanto à devolução, aí tem que haver, realmente, a gente tem que saber se foi retificado ou não, para a gente ter certeza que nós não temos outros elementos. Agora, por exemplo, o conserto, o contribuinte pode, inclusive, apresentar a nota de devolução depois de consertado. Então, só a retificação não seria, assim, pode não ter havido a retificação da nota que veio de entrada, mas ele pode provar por outros elementos que eram equívocos, né? É só chamar essa atenção, que o contribuinte pode, durante a perícia, assim, para a gente não se restringir só a questão da retificação, né? Não, doutor Pierre, mas aí teria o segundo quesito, que seria a perícia verificar, após a constatação dessas retificações ou não, verificar quais seriam os documentos que se referem realmente a operações que estão sujeitas à cobrança do antecipado. Não, doutora Helena, aí nós estamos dando o juízo de valor para quem vai decidir se refere antecipado ou não somos nós. Ele só tem que identificar o que é devolução e o que é conserto. Só isso. Senhores, uma sugestão, né? A premissa é que o artigo 767, que trata da cobrança do antecipado, ela envolve algumas operações para comercialização, né? Eu acho que o ponto principal é identificar as operações de devolução e simples remessa, né? Identificar se, de fato, essas operações de remessa e devolução ocorreram, né? Porque parece-me que, pelo entendimento e pelo que foi falado, o ICMS não é devido no antecipado, né? O próprio do 767, que aí teríamos que excluir, elaborar um quadro para identificar essas operações para excluir da base de cálculo. E envolve também essa questão da retificação, e o contribuinte também aponta, e aí, é claro, tem que identificar os CFOPs dessas operações, né? E também a questão da atividade secundária, que no sistema nosso ele está como comércio. A empresa afirma que também houve, num período aditivo ao contrato, em que ela realiza, sim, também consertos, reparos, para identificar aquilo que, de fato, é comercialização e aquilo que não é. Pelo menos eu acho que é nessa linha. Doutor William Falcão. Presidente, assim, eu estou com uma nota fiscal aqui, que é a 1599, que tem remessa garantia. O que é essa remessa garantia? E a nota fiscal foi emitida pelo contribuinte do Marabá, no Pará, para Garrido. Nas informações complementares, não colocou nenhuma informação. Então, eu não sei o que é efetivamente isso. O fiscal lá do posto também não sabia. IPA, ICMS antecipado, cobrou, né? Não deixou passar, nem foi fazer retenção da nota para explicar. Jogou como ICMS antecipado, que é o que está sendo reclamado. Eu, no meu entendimento, tanto dessa nota como qualquer outra, pedir a perícia, né? Pedir a perícia para que o contribuinte vai intimar o contribuinte vai indicar, né, um assistente técnico e intimar a empresa para que ela, já que está se defendendo, né, e já trouxe muitos documentos, ela tente comprovar com nota fiscal essa remessa em garantia que ela recebeu, de que é que se trata, e se ela tem uma nota fiscal que se coaduna com essa, se está ligada a essa nota. Eu acho que é só isso, é pegar a nota. E nós é que vamos interpretar. Por exemplo, remessa em garantia, vindo do Pará. Aí o contribuinte vai e traz, não, essa remessa em garantia, na verdade, apesar de estar colocado remessa em garantia, ela está devolvendo uma mercadoria que nós mandamos para ela por meio dessa nota fiscal aqui. Aí nós vamos ver a nota fiscal. É o mesmo produto? É o mesmo NCM? É o mesmo valor? Tudo isso, nós é que temos que verificar. De uma forma simples, é só pedir para que a empresa, que a perícia verifique, intima a empresa para apresentar documentação que esteja ligada a essas operações de remessa, de retorno, essas operações autuadas, se ela tem esses documentos que estejam ligados a essas operações.
para demonstrar que isso daqui ela não estava comprando a mercadoria para pagar antecipado. Era alguma operação ou de reparo, ou de devolução, alguma coisa dessa natureza. Eu acho que é só isso, a empresa apresentar, nós aqui vamos, a perícia vai juntar essas notas, fazer a ligação dessa nota 1599 com a nota fiscal expedida pela Garrido, e nós vamos dizer, não, isso daqui, independente da natureza da operação colocada aqui, é a mercadoria que ela vendeu para ela, né? Ou então ela fez um conserto, recebeu. Não é que tem que fazer essa análise. A perícia, o doutor Pierre acabou de dizer, não pode chegar a esse ponto. A perícia pode fazer assim, fazer a ligação de notas apresentadas pelo contribuinte, a interligação das notas. Porque remessa e garantia o que é? Eu não sei o que é isso aí, não. Pode ser que ele tenha devolvendo, né, porque comprou, ainda estava na garantia e está devolvendo por algum problema. E a empresa tem que mostrar, não, realmente foi uma venda que eu fiz para ela, está aqui a nota quando eu mandei, inclusive a data anterior. Ademais, como o contribuinte está dizendo que pediu a regularização de notas, né, não sei quais são as notas dele daqui saindo, deve ter sido, verificar se essas concertos, esses acertos foram efetuados, que aí consubstancia mais, se foi favorável a ele, né, que não tem o imposto a ser pago. É isso. Obrigado, doutor William. Doutora Mônica, com a palavra. Obrigada, presidente. Era mais no sentido de que realmente como iria ser encaminhada a perícia, porque se fosse já para o entendimento, né, de que deveria separar o que seria ou não, aí eu iria me pronunciar, mas pela forma como o doutor William está sugerindo, a gente precisa realmente aguardar e como é que vai ser o encaminhamento, se for nesses termos, né, porque eu entendo que a operação em devolução é uma operação que gera crédito para o contribuinte. Então, eu entendo que são operações, sim, sujeitas ao antecipado, elas não fazem parte desse rol de exceções que constam aqui no 767, parágrafo 1º. Né? Então, assim, era como se, já que não teve nenhum entendimento contrário, assim, eu não me expus, assim, eu não coloquei meu ponto de vista, porque eu entendi que não seria o momento agora decisório de mérito, né? Então, foi mais ou menos nesse sentido, né? Dependendo da forma como for formulada a perícia. Era só isso, presidente, só para constar meu entendimento. Obrigada. É para subsidiar a nossa decisão, a decisão dos senhores. Doutora Helena, acho que ficou claro, né? Já pode até formular os quesitos. Não sei se eu consegui alcançar aí, pedir para que a empresa apresente a documentação. Na verdade, de uma forma bem objetiva, né? Verificar, eu acho que o CFOP ajuda muito, né? Dessas operações de entrada, e identificar as operações de devolução, de simples remessa, e a vinculação com as operações anteriores, né? Como o doutor William já falou. A questão da retificação. Verificar a natureza, né, presidente? Verificar a natureza das operações. Eu acho que o primeiro quesito deveria... Isso. Pronto. Eu acho, me permitam, eu acho que o primeiro quesito deveria ser o de verificar as retificações, para depois verificar a natureza das operações, porque as retificações, todas elas foram quanto à natureza das operações. Ok. Todas não, a maioria. Entendeu? Principalmente a data em que ocorreu, né? Se depois da ação fiscal, é claro que ela não... Ok. Então seria verificar se as retificações apontadas pelo contribuinte, solicitadas, efetivamente se realizar, foram feitas, né? E após a constatação, verificar as operações, identificar as operações que se tratam de devolução, de remessa para conserto e... Simples remessa. Simples remessa, remessa em garantia. É isso. Ok. Elaborar um novo quadro e, a partir daí, os senhores irão determinar. No objetivo de subsidiar a decisão de mérito, que pode chegar à conclusão de que é improcedente, ou parcial, ou procedente, não sei. Então, teríamos que analisar a partir desses elementos. Algum voto em sentido contrário, senhores, com relação ao pedido de perícia, o encaminhamento, para verificar as operações, CFOP, datas em que ocorreram as retificações? Evidentemente que a doutora Hamilton, a empresa será intimada a apresentar a documentação, inclusive até indicar assistente técnico para o deslinde, né, dessa questão. Já agradecendo a sua participação e fique à vontade, né, de acompanhar os demais processos que teremos ainda nesta sessão.
Perfeito. Presidente, queria só agradecer a relatora, a todos os participantes, meu querido Matheus, Vandeide, a todos os conselheiros aqui presentes. E como eu já esperava, né, só aquece o debate e o aprendizado da gente que está aqui também desse lado. E acompanharei aqui com muito carinho os demais julgamentos aqui, ficar só fechadinho acompanhando. Bom trabalho. Ok, obrigado. Senhores, vamos dar prosseguimento à nossa sessão e anuncio o processo de número 4285-2017, auto de infração 2017-07104, em que recorrente Carropel, Carrocerias, Peris, Indústria e Comércio, e célula de julgamento. Recorrido ambos, Dr. William Falcão de Souza, é o conselheiro relator. Trata-se de notas fiscais não escrituradas. Esse processo, na última sessão que esteve aqui, houve encaminhamento para a realização de perícia e ocorreu alguns fatos, né, que o Dr. William, como relator, poderá destacar. Dr. Tiago Moraes Almeida Vilar é o advogado, representante da parte, que no momento oportuno concederei a palavra. Dr. William Falcão de Souza, para início do relato. Bom dia, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes da sessão e os advogados presentes. Doutor Matheus, recebi seu WhatsApp, muito obrigado, viu, pela atenção. O auto de infração, o hora em julgamento, ele esteve aqui na sessão do dia 16 de agosto de 2021, a empresa Carropel, Carrocerias, Peri, Indústria e Comércio, a sustentação oral do doutor Diogo, e foi convertido em perícia, né? A perícia não foi realizada porque a parte pediu formalmente, entendendo que tinha se equivocado, eu dizer que a nota, sim, trata-se de falta de escrituração de notas fiscais, né, de aquisição na FD. E o contribuinte, quando foi feito o pedido de perícia, em seguida protocolizou o documento dizendo que realmente a empresa estava reconhecendo que não houve a escrituração das notas fiscais de entrada na FD, realmente. Então, a perícia foi devolver o processo. E o presidente inseriu na pauta de hoje esse processo. Doutor William, só uma questão de ordem. É interessante fazer uma retrospectiva, né, um relato breve. Certo. Não lembro se todos estavam na sessão, então, para que a gente possa destacar os pontos principais. Senhor presidente, isso foi só a parte introdutória, assim, para relembrar. Mas eu não sei se vai ser muito breve, não, porque eu escrevi muita coisa aqui. Mas vamos lá. O auto de infração é deixar de registrar na FD notas fiscais de aquisição relativa a operações isentas não tributadas ou sujeitas à submissão tributária durante os exercícios 2012 e 2013. A base de cálculo é de R$ 16.332.248,09. A multa sugerida com base na penalidade aplicada, que é o artigo 126 da Lei 12.670/96, é 10% da base de cálculo, então R$ 1.633.224,81. Na informação complementar, o fiscal diz que, a partir das informações que foram repassadas do laboratório fiscal, juntamente com os documentos fiscais apresentados pelo contribuinte e também em face das informações na FD, ele constatou que as operações relativas fiscais não registradas na FD, mercadorias com de cinzentas não tributadas e distribuição tributária. A defesa alega que o primeiro ato fiscalizatório teve início com o mandado de ação fiscal, o segundo mandado de ação fiscal, e o termo de início foi lavrado em 29 de setembro de 2016, e expedido para ele por AR. Em 180 dias o prazo para a execução de auditoria fiscal plena, então o fiscal teve até o dia 21 de março de 2017 para proceder ao lançamento, que achasse devido, folhas 26, que não foi concluída a ação fiscal, e o AR pediu fiscal à autoridade que compete nova ação fiscal.
foi expedido novo mandado de ação fiscal. E que no interstício entre os dias, aí cito os dias, de março de 2017, a impugnante não teve contra si qualquer ato fiscalizatório, portanto, poderia proceder com qualquer pagamento e ou retificação de informação sobre os benefícios da espontaneidade. Ou seja, a empresa disse que nesse intervalo entre o fim da primeira ação fiscal e o início da segunda ação fiscal, ele regularizou. Né? Isso estava regularizado, estava escriturado, o que efetivamente não se encontrava inscritas. Aí, que o contribuinte fez a retificação em 17 de janeiro de 2017 para nele fazer constar a grande maioria das nossas cartas de entrada, antes não escrituradas. Como a impugnante, antes do início da nova ação fiscal, procedeu com a escrituração de parte das fiscais, objeto da infração, então não poderia ser vítima da acusação fiscal. Vou continuar. O julgamento singular, sim, ele requer a realização de perícia, né? Para verificar que ele tinha escriturado a grande parte dessas notas fiscais. Traz, inclusive, os livros contábeis, dizendo que estão lá nos livros contábeis. Mas o equívoco foi esse, né? No ato do julgamento, em 16 de agosto, eu disse, realmente, então, tem a parte contábil que ele mostra que eles estão escriturados, e não na FD. Mas, mesmo assim, diante da dúvida, muitas notas fiscais, são muitas notas fiscais, até pelo valor da base fiscal, que é 16 milhões, aí foi convertido o processo em perícia. A primeira instância foi pela nulidade, sob o fundamento que, por ocasião do desenvolvimento de uma nova ação fiscal, isto é, do reinício da ação fiscal, deveria o agente fiscal ter analisado novamente as informações contidas no SPED. No SPED. E, como não foi feita a análise citada no SPED, foi configurado erro no procedimento fiscal. Veio um parecer e opinou por não acolher a nulidade do processo, a manifestação de retorno do processo para novo julgamento. Aí o processo foi para a Câmara, teve a resolução 162 de 2019, que afastou a nulidade de primeira instância e determinou o retorno para novo julgamento. O fundamento da decisão ampara-se no reconhecimento do contribuinte, de parte do crédito, pois no lapso temporal entre o encerramento do prazo da primeira ação fiscal e o reinício fez retificação do SPED. Portanto, parte das nossas fiscais foram escrituradas. O processo retornou e houve o segundo julgamento, que decidiu por retirar da base de cálculo as nossas fiscais canceladas pelos emitentes, teve nossas fiscais canceladas, cujo valor, cito o valor, ficando a nova base de cálculo no montante de 11 milhões, passou de 16 para 11 milhões. Não acolheu a retificação ocorrida de forma espontânea, que o ato administrativo oriundo do novo mandado de ação fiscal trata-se de nova ação fiscal em desenvolvimento. Aqui foi dizendo assim, que ele tinha escriturado espontaneamente. Não aceitou essa tese, nem analisou e disse que, mesmo escrituradas, não tinha sido espontaneamente. E afastou o pedido de perícia, e julgou parcial procedente, a decisão foi parcial procedente, a partir da nova base de cálculo, ele tirou as notas, a nova base de cálculo ficou em 11.871.000, aplicou o artigo 126 e a multa passou para 1.187.000, no julgamento singular, 1.187.000, 10% da base de cálculo, a mesma multa lá do ato de fração. Aí teve o recurso ordinário, ele ratifica as razões apresentadas na defesa, especialmente tocante à questão de espontaneidade na escrituração da nossa fiscais. Entende que o fato dessa retificação ter sido concretizada ainda dentro do prazo da primeira ação fiscal não a desnatura em nada, ou seja, essa retificação não poderia jamais, em tempo algum, surtir efeito para a primeira ação fiscal, mas deve ser contemplada, sim, pela segunda ação fiscal, em função da espontaneidade. Pede a improcedência da acusação fiscal, sob o fundamento que a decisão singular já excluiu o valor de 4.461.000, notas fiscais canceladas pelos emitentes, isso que ele arguiu, e o restante sequer deveria ter sido considerado, pois lançado na administração, que é os 11.871.000, que a decisão de segunda instância aplicou a multa. O parecer manifestou entendimento que parte das retificadoras realizadas no período antes da ciência do termo de início de fiscalização
o segundo termo, né, estava sob o manto da espontaneidade, o que necessita de perícia para a liquidação dos valores. Por outro lado, considerando que o colegiado pode entender que o contribuinte somente estava sob o manto da espontaneidade na forma do julgamento singular, entendo que deva ser aplicada a penalidade do artigo 123.8L da Lei nº 12.670, com a nova redação. Sem síntese, senhor presidente, essa é a questão. Mais alguma informação no debate? Não, doutor, talvez só um destaque, né, que citar a sessão em que houve a decisão de encaminhamento, né, a célula de perícia. O senhor pode identificar aí Na sessão do dia 16 de agosto de 2021, por conta que o contribuinte alegava que as notas fiscais estavam escrituradas, né? E como nós vimos aqui, os julgadores não foram ver se estavam escrituradas, apenas disse que se ele fez isso após o início da segunda ação fiscal, que ele fez nesse intervalo entre o fim da primeira ação fiscal e o início da segunda ação fiscal, não era espontaneidade, não. Porque ele ainda, apesar desse vácuo, não era espontaneidade, não, ele ter feito isso. Foi isso que eu entendi. Mas, na verdade, o que eu observei, e disse naquela ação fiscal, que as notas efetivamente não se encontravam na FD. O documento que a parte trouxe foi a parte contábil, mostrando que estava contabilmente, né? E foi, então, convertido o processo, mesmo assim, né, porque eram muitas notas fiscais, para analisar se o pedido de perícia. Deixa eu só ver aqui como foi feito o pedido de perícia, porque não está aqui, mas eu localizo rapidamente. a própria ata com a decisão, doutor William. Só para resgatar esse momento. Pronto. A ata de agosto. Do dia... Certo. 50... Vai a terceira ata, está aqui. Localizei a ata. Assim. 16 de agosto. Pronto, já localizei. Só descendo aqui para ver onde é que está o último processo. Pronto. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecido os recursos interpostos, resolve, por decisão unânime, converter o curso do processo em redação de perícia para verificar: 1. A data da ciência do segundo termo de início de fiscalização. 2. Quais notas fiscais foram escrituradas na escritura fiscal do contribuinte e em que data foram registradas nos sistemas corporativos da Cefaz, conforme os quesitos a serem elaborados pelo conselheiro relator. O doutor representante da Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se favorável à realização do trabalho pericial. Presente para a assistência oral foi o doutor Tiago Moraes Almeida Vilar. Foi o doutor Diago, foi o doutor Diogo, não, né? O pedido foi este. Ok, doutor William, obrigado pelo relato. Só uma questão de ordem, presidente, que eu não me lembro. Aí o que foi que houve depois disso, William? A gente caminhou para a perícia, o que foi que houve? Que eu não me lembro. Encaminhou para a perícia e o advogado da empresa entrou com um pedido reconhecendo que realmente não estava escriturada na FD. Na FD nem na contábil, né? Que era para contábil, né? A perícia, né? É isso, está certo. Não, era para verificar na FD, se estava escriturada na FD. Ele trouxe o documento que estava na contábil, na FD. Senhor presidente, assim, então, a partir daí, com a aplicação da 8L, né? Eu fiz uns cálculos aqui e essa penalidade de 1 milhão e assim vai, caiu para 48 mil reais. Eu vou refazer, né? Quando fizer, já está feita, porque eu entendo que vai ser pela parcela 8L. Já me adiantei, fiz os cálculos mês a mês, são 2 exercícios, 2012, e janeiro a agosto de 2000, e janeiro a dezembro de 2013 também. Aí fiz os cálculos. A 2013, a maioria vai pelo valor da UFIS de 2013, o limite de 1.000 FIS, porque passa do limite, e em 2012, a maioria vai para o valor abaixo da UFIS, um valor menorzinho. Então, a multa seria, aplicando o 8L, né, que eu entendo pelo 8L,
a multa passaria de 1 milhão e lá se vai para 48 mil reais. Ok, doutor William, obrigado. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Tiago, muito bem-vindo mais doutor uma Matheus, vez. Uma sugestão, talvez o senhor desligar a câmera, porque em alguns momentos está congelando a sua imagem e é uma falha Ok. na comunicação, por favor. Obrigado. E agora, melhorou? Sim, sim. Nós, está contínua? Perfeito. Muito bom. Então, repetindo, seja muito bem-vindo, doutor Tiago, mais uma vez. E me parece que esse processo, o desenrolar desse processo, será mais rápido do que se poderia imaginar. Primeiro, porque, como já adiantado pelo relator, a própria empresa reconheceu já que a perícia seria desnecessária, porque efetivamente não realizou a escrituração fiscal. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que seria interessante discutir, é que no julgamento singular, o julgador singular não considerou que seria espontâneo aquelas apresentações de documentos fiscais realizados durante a primeira ação fiscal, na qual essa primeira ação fiscal não se concretizou, não chegou ao final, ao bom termo, né? E foi reiniciada a nova ação fiscal. É claro que aquela ação fiscal que não se concretizou, enquanto ela estava sendo realizada, não haveria que se falar em espontaneidade. Mas, quando ela não se concretizou, não houve a finalização da ação fiscal, tudo que foi feito anteriormente deixa de ser válido, né? Não é mais válido. Então, portanto, a empresa, naquele período, é evidente que poderia, sim, passou a ser válido a apresentação de documentos, o direito à espontaneidade passou a ser válido. Só a espontaneidade foi sustada quando teve início uma nova ação fiscal, né? Que nós deixamos de ter até na nossa legislação, o que tínhamos, o que se denominava de repetição de fiscalização. E em razão dos problemas que essa tal de repetição de fiscalização causava, se criou um sistema diferente, no qual não há que se falar em repetição de fiscalização, mas em uma nova ação fiscal, que se fosse repetição de fiscalização, necessariamente teria que ser autorizada pelo secretário de Fazenda. Então, aquela ação fiscal que não chegou a bom termo, ela simplesmente não ingressou no mundo jurídico após esse período. E, portanto, a espontaneidade lá, a conduta adotada pelo contribuinte naquele período é absolutamente válida, né? Ele sim pôde exercer o direito à espontaneidade. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a falta de escrituração, é que a Procuradoria já vem se manifestando, de que a aplicação da sanção é aquela do 3G, 123 3G, mas sabe que já há decisão, inclusive, da Câmara Superior, no sentido de que o caso é de aplicação de uma sanção mais benéfica, que é a prevista no 123 8L, e essa Câmara tem se manifestado nesse sentido até. Então, considerando todos esses elementos dos autos, nos parece que o caso, sim, é de parcial procedência da ação fiscal, e aí a Procuradoria, por resistência, continua sugerindo a aplicação do 123 3G, mas é ciente de que o caso será de aplicação do 123 8L. E, no mais, é a parcial procedência com as considerações já observadas. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor William, esclarecimento? Senhor presidente, é porque eu falei que a parte tinha pedido, né? Entrado com um pedido, mas eu quero ler só o parágrafo aqui. A parte diz assim no pedido, que o pedido fala da nossa decisão, do pedido de perícia, né? E diz: ocorre, senhor presidente, que o contribuinte pautado pela verdade material dos fatos e após verificar de forma minuciosa sua FD, informa que as notas fiscais de entrada listadas na autuação não foram objeto de lançamento na sua FD,
mas apenas nos seus registros contábeis, conforme documentação acostada. Isto é, a dúvida levantada pelo ilustríssimo conselheiro relator, de fato, realmente procede, não mais carecendo enviar os presentes autos à CEPED para desvendar um fato que agora for expressamente confessado, reconhecido pelo contribuinte. Assim que pede a espontaneidade, fala e no final ele pede para aplicar o 123.8 ali na E. O processo encontrava na perícia, né? Foi remetido para a perícia e a perícia emitiu um despacho alegando que, diante da solicitação da empresa, informado pela empresa, sob o argumento de que há, por parte da autuado, reconhecimento da falta de situação no fiscal objeto de estado de frações FD, estamos retornando o presente processo à primeira Câmara de Julgamento para que seja adotada as providências cabíveis. Era isso que eu não tinha falado. Né? Obrigado, doutor William. Só lembrando, doutor William, também que o último parecer também sugere o 8L, não é isso? O último parecer da consultoria. O segundo, são dois pareceres. Teve o primeiro processo, né? O primeiro julgamento foi até a Câmara, e o retorno foi julgado na segunda instância, na primeira instância, e o segundo parecer, que é esse que retorna o processo para cá, sugere o 123.8L, da Lei 12.670/96. Ok, doutor William. Obrigado pelos esclarecimentos. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Tiago Moraes. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, doutora Evaneide, sempre muito diligente, atenciosa. Bom dia, professor Matheus. Bom dia, senhores conselheiros e senhoras conselheiras. Queria saudar aqui especialmente os colegas Hamilton e Sintra, pessoas que eu tenho a mais alta admiração. E prometo também ser breve, senhor presidente. Eu me sinto contemplado pelo relato do doutor William, pelas ponderações do doutor Matheus, e só me resta me acostar ao que dito no parecer da assessoria processual tributária, no sentido de parcial procedência pela conversão da multa aplicada. E lembro que na assentada anterior, o processo restara enviado para a perícia a fim de se verificar se houve ou não espontaneidade do contribuinte e se houve ou não a regular escrituração na FD. Eu levantei na assentada anterior a regular escrituração. E confesso, e aí, por dever de lealdade processual, e sempre pautado pela busca da verdade material, eu hei de dizer que realmente não houve a regular escrituração na AFD do contribuinte, e sim a regular escrituração contábil, conforme muito bem ponderado pelo doutor William na assentada anterior. Sendo assim, senhor presidente, não resta outra alternativa à parte, senão realmente confessar essa omissão nos seus arquivos magnéticos, por essa ausência de escrituração das notas fiscais, e requerer, amparada pelo parecer da assessoria processual, a conversão da multa para a do 123.8L. É como requer, senhor presidente. Obrigado, doutor Tiago. Processo em discussão, senhores. Alguma discussão? O silêncio indica que não haverá discussão. Senhor presidente, Pois não, doutor William. Se eu não estou enganado, eu procurei aqui, mas não está anotado. Falou na época da multa de apenas de 1% por estar escriturado na contabilidade. Mas, por conta da legislação da época, eu não abri aqui para ver se falava isso na contabilidade. Eu acho que tinha alguma coisa. Mas, mesmo 1%, se fosse aplicar 1%, seria a multa bem maior do que a do 8L, porque a multa do parágrafo único é 1%, certo? 1%. A multa seria mais de R$100 mil, enquanto a do 123.8L, 2% limitada a 1.000 FICE, a multa para o período, aí já excluindo as notas fiscais, que for, já sem as notas fiscais que foram excluídas pelo julgador singular, né, que notas fiscais de devolução, aliás, canceladas pelos emitentes, a multa fica lá em R$48 mil. Era isso. Ok. Esclarecido, não havendo mais discussão, como voto, conselheiro relator.
Senhor presidente, eu voto pela parcial procedência, aplicando ao caso o artigo 123, 8L da Lei 12.670/96, com a alteração da 16.258/2017. Parcial procedente. Ok. Aplicando o 103.8L, conforme parecer da Célula de Assessoria Processual Tributário, Exato. que consta no processo. Presidente, Pois não? e negando provimento ao reexame, não é isso? Ou não? Como é que fica? Sim. Sim, é uma parcial procedência, né? Senhores, eu sei que há uma divergência, então vou colher os votos. Doutor William votou pelo 123.8L. Doutora Helena, para ficar registrado. Eu me manifesto no mérito pela parcial procedência, entretanto, com a penalidade prevista no artigo 123.3G, por entender ser específica ao caso de falta de escrituração nas fiscais de entrada. Conforme decisão de primeira instância, né? Exatamente. Doutora Mônica. Nesse mesmo sentido, presidente, com a primeira divergente. Doutor Pedro Jorge. Com o relator, presidente. Doutor Fernando. Com o relator, presidente. Doutor Pierre. Presidente, com o relator, mas só lembrando que a decisão de primeira instância foi pelo 126, de acordo com a autuação, só para não botar no voto terminante, que é de acordo com o voto de primeira instância. Ok. Então, obrigado pela observação, doutor William. Então, doutora Helena, só observando, é o 123.3G, né? Ok. Doutora Mônica também, 123.3G, já que a primeira instância foi pelo 126, tratar de produto sujeito a ST. Obrigado, doutor Pierre. Então, esta Câmara, por maioria de votos, conhece o recurso, dar provimento, né, ao recurso ordinário, negar ao reexame para modificar a decisão. Na verdade, eu tenho uma parcial procedência, entretanto, com fundamento diferente, aqui no caso, aplicando o 103.8L, já que a parcial procedência da primeira instância foi a exclusão de algumas notas fiscais, redução de base de cálculo. Esta decisão, agradeço a participação do doutor Tiago Moraes na sessão, fique à vontade para permanecer na nossa sessão virtual. Senhores, temos mais 2 processos na nossa pausa, eu pergunto se faremos um breve intervalo de 5 minutos e retornaremos com o processo da Dricos Móveis Eletrodomésticos, com a participação do doutor Carlos César Sintra, em sustentação oral. Inclusive, presidente, com relação a esse nosso processo, a gente queria só solicitar a compreensão, porque, de nossa parte, a gente vai fazer uma sustentação objetiva, até porque a gente tem um compromisso agora às 11, e aí, de nossa parte, a gente assegura que vai tentar ser o mais objetivo possível, para também dar tempo, inclusive, apreciar o outro processo. Só isso, presidente. Vamos aguardar, ok, então, obrigado. 5 minutos, vamos cumprir os 5 minutos, então. Tá ótimo. Obrigado, presidente. Obrigado.